investiga grave incidente em Gaza. Socorro. Que foi um erro, né, Ari, que eles disseram. Bem, vamos começar por esse ataque. Segundo o Ministério do Hamas, são 45 mortos e desses 45 mortos, 23 são mulheres, crianças ou idosos. Além disso, há 200 feridos. Esse ataque que aconteceu ontem à noite em Rafah atingiu um acampamento, levou a um grande incêndio, o fogo se espalhou rapidamente, a gente tem imagens aí de barracas completamente destruídas. E aí veio a dificuldade do resgate, primeiro para conter as chamas, porque não há água suficiente em Gaza, nem para beber, nem para cozinhar, imagina para apagar incêndio. Então, falta de água em Gaza e também escassez de combustível, estradas destruídas, o que dificulta bastante a circulação de veículos. Bem, Israel lamentou o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou de incidente trágico. Foi o que ele disse que aconteceu ontem. Israel reforça que o alvo do ataque de ontem à noite em Rafah eram membros do Hamas, informou que matou 2 membros e um seria o comandante do quartel-general do Hamas na Cisjordânia. O ataque aconteceu, esse ataque de ontem, Ananias, ele aconteceu poucas horas após um ataque do Hamas a Israel. O Hamas disparou cerca de 8 foguetes em Tel Aviv. O que aconteceu hoje já teve um novo desdobramento na passagem de Rafah, ali entre Rafah, entre a faixa de Gaza e entre o Egito, houve uma troca de tiros entre forças de segurança de Israel com forças de segurança do Egito. O Egito confirmou que um segurança, eles usaram a palavra de segurança, um segurança morreu nessa troca de tiros, não deu mais detalhes, não informou o nome do segurança que morreu, não disse se era um militar. Israel também investigando esse ataque. Um novo desdobramento, mais um, agora a gente fala do norte de Israel, que fica na fronteira com o Líbano, e lá o problema é o Hezbollah. Hoje, o porta-voz do governo de Israel mostrou fotos de mais um local atingido pelos ataques do Hezbollah, que era uma sinagoga. A gente tem imagens da sinagoga parcialmente destruída por um ataque. O porta-voz do governo de Israel diz que são ataques diários no norte de Israel, do Hezbollah. 60 mil pessoas já tiveram que deixar as regiões em que moram, já tiveram que abandonar as casas por causa desses ataques. E as palavras dele foram: se os ataques não pararem, o Líbano vai pagar o preço. E também os que apoiam Hezbollah, no caso, o Irã. Ananias. Grave incidente, Guga. Genocídio mudou de nome? Pois é, isso já é classificado por muita gente como genocídio. O que Israel está fazendo, está atacando de maneira indiscriminada, mulher, criança, homem, matando todo mundo, tratando todo mundo como se fosse terrorista e enfim, de certa maneira, tendo todos como alvo. Então isso sim, na visão de muita gente, já é genocídio. E aí é nesse momento que você acaba rebaixando Israel e colocando na mesma balança de um Hamas, né? É por isso que o promotor lá do Tribunal Penal está querendo, julgar, processar o Benjamin Netanyahu, o líder de Israel, por crimes de guerra, porque ele está, sim, cometendo crimes de guerra atrás de crime de guerra. Ele está rebaixando Israel, sim, ao patamar de um Hamas, um grupo brutal, terrorista, que assassina crianças, mulheres e que provoca o terror em toda uma sociedade. É o que Israel está fazendo, é o que o Estado de Israel está fazendo na mão desse sujeito, que é o Benjamin Netanyahu. A gente não pode jamais banalizar o que aconteceu ontem e de novo, né, como sempre, a desculpa eu errei, né? Foi mal, eu errei. Não dá para ser assim. Professor Vila. A questão também, Ananias, é o envolvimento, a extensão desse conflito para a região do Oriente Médio. Por exemplo, o incidente com o Egito, né, era inevitável, porque se a gente olhar onde está a cidade, ela está colada a ex-cidade, que nem é mais uma cidade, colada ao Egito, né?
Então, podemos ter incidentes mais graves ali na região. Por outro lado, o sul do Líbano, né? Lembrar a questão do Hezbollah, o sul do Líbano, onde tem uma forte presença, vale destacar, do Irã. E tem a questão da Síria, que a guerra civil na Síria diminuiu de intensidade, mas até hoje o governo de Damasco não controla todo o território, e também lá existe a presença iraniana e a ameaça feita por Israel, que países que apoiam o Hamas e o Hezbollah poderiam também ser atingidos. No caso, é um recado, evidentemente, ao Irã. Em suma, a tensão não diminui desde o dia 7 de outubro do ano passado, e o perigo é isso se espalhar para outros países da região e com reflexo, além da tragédia humanitária, que é o mais importante, né, no campo econômico, porque é uma região exportadora de petróleo e boa parte do mundo depende do petróleo que vem do Oriente Médio, e aí atingiria os preços com os reflexos já conhecidos na economia internacional. Poliana. Que é importante que o Tribunal Internacional acate o pedido de prisão de Benjamin Netanyahu. A gente sabe todas as implicações, que seria muito difícil essa prisão ser de fato efetuada, mas isso já dá um sinal para o mundo do que a gente está vendo na prática, que é um genocídio acontecendo. As mortes já passam de 30 mil, né, Socorro? Esse número, e ele cresce a cada dia, e as mortes são extremamente brutais. As imagens que circularam nas redes de mídia nesse fim de semana, no X, por exemplo, é uma coisa assim estarrecedora. Você vê crianças, a foto de uma criança decapitada, sendo levantada, e gente comemorando isso. Assim, é absurdo o que está acontecendo naquela região. Então, a gente vê os Estados Unidos fazendo pouco caso da situação, pelo contrário, continua comercializando armas para Israel, e a gente não sabe onde isso vai parar, porque a conduta de Netanyahu não se vê arrefecer, ele não muda, ele vai continuar agindo dessa forma. E até porque a gente já discutiu aqui no programa outras vezes, é a guerra que o mantém no poder, então ele não vai parar tão cedo. Eu vou pedir, Socorro, para você checar essa informação trazida pela Poliana. De fato já chega a 30 mil o número de mortos, e também outra informação. Pois não? Mil, Ananias. Como? Mais de 36 mil mortos. Isso são números do Hamas. Mais de 36 mil mortos. Mais de 36 mil mortos. E a outra informação que eu queria checar com você era se Israel alegou que atacou após o Hamas lançar foguete sobre Israel, é isso? Quando eles falaram sobre isso, disseram que foi esse incidente grave que estavam investigando, mas eles lembraram que o Hamas atacou ontem, disparou foguetes contra Tel Aviv. E o porta-voz do governo disse, lembrando que quem começou a guerra foi o Hamas. Essa é a guerra que o Hamas começou. Responsible for... A gente noticiou, a Socorro trouxe a informação semana passada, que o Tribunal Internacional de Haia havia determinado o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, sobretudo na região de Rafah. Ok. Israel integra o tribunal, portanto, teoricamente, está submetido às suas resoluções. Dias depois, o Hamas lança foguetes sobre Tel Aviv, sabendo que esses foguetes não iam atingir a capital israelense devido ao domo de ferro, aquelas proteções tecnológicas que Israel tem. Então, o Hamas não quer o fim do conflito. Se Netanyahu não pode terminar, porque, como o professor Vila já explicou aqui várias vezes, ele sucumbe logo em seguida, ele termina a guerra e ele sai na sequência. Então, para ele, talvez não interesse terminar agora, mas para o Hamas também não, porque ficou evidente que foi algo planejado. Haia disse, cessa a guerra. Já não havia possibilidade concreta disso acontecer. Mas o Hamas foi lá e provocou lançando os mísseis sobre Tel Aviv. E aí Israel faz o que sempre fez. Respondeu sem proporcionalidade, desproporcionalmente, matou civis e é mais do mesmo. Agora o tribunal fica desmoralizado, né? Ou seja, virou uma nova ONU. Olha, eu queria concluir ouvindo o professor Vila mais uma vez
sobre a... Pois não, Socorro. Desculpa, Não, só não lembrar vi. que é o mesmo tribunal também que já expediu o mandato de prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Pois é. Como é que fica, professor, a corte de Haia agora, depois de ser desmoralizada mais uma vez? É difícil, porque a corte é aquele momento que os países, quando assinam, precisa ver os países que são signatários do tratado que levou depois à criação da corte de Haia, né? Tem a questão, foi bem lembrada pela Socorro, do Vladimir Putin, né, que cria obstáculos, inclusive, para deslocamentos do Putin. Recentemente, houve a questão da vinda ou não ao Brasil, e o Brasil é signatário, teria, nesse caso, como é que ficaria? Teria dele ser detido, o Putin. É uma questão bastante complicada. Agora, no caso, especificamente, dos incidentes da faixa de Gaza, Israel, e toda essa tragédia que nós estamos assistindo agora, ele tem autoridade moral, né? Quer dizer, cessar fogo e não pode, faz a condenação de Netanyahu, da liderança do Hamas, tudo no campo moral, mas você não tem instrumentos para colocar isso em prática. Então, a questão, na minha leitura, não é o tribunal em si, mas são os momentos que nós estamos vivendo, em que até as chamadas leis de guerra, com todas as aspas possíveis, não são respeitadas. E nada indica, infelizmente, que a curto prazo isso possa ser resolvido. Porque o Ari até lembrou, e muito bem, que para os dois, tanto para o Hamas, um grupo terrorista, como para o Netanyahu, um político de extrema-direita em Israel, interessa a continuidade da guerra, porque os dois politicamente ganham com isso. Agora, quem perde? A população palestina e a população israelense e o mundo. Tá aí. Olha, sigamos, porque a manchete 2 da Socorro é uma informação impressionante, terrível de se ver. Põe na tela para a gente acompanhar. Vai lá, Ari, 2.000 soterrados. 2.000 soterrados em um deslizamento de terra em Papua Nova Guiné. Como é que foi isso, Socorro? Ananias, essa é a estimativa do Centro Nacional de Desastres de Papua Nova Guiné, que há por volta aí de 2.000 pessoas ainda soterradas em um deslizamento de terra que aconteceu na última sexta-feira. Aconteceu de madrugada, as pessoas estavam, claro, em casa, estavam dormindo, então são aí por volta de 2.000 pessoas ainda soterradas. Isso é bem maior que a estimativa da ONU. A ONU estimou em 670 mortos. O governo não sabe, Ananias, se essas pessoas ainda estão vivas. Podem estar vivos, podem estar mortos, o governo não sabe ainda. Há uma cidade que a população é por volta de 4.000 habitantes. As testemunhas disseram que no momento do deslizamento, parecia uma bomba. Eles disseram que quem conseguiu sobreviver, teve uma mulher que deu um depoimento para a agência de notícias AFP, e ela disse que perdeu 18 membros da família, entre eles o marido e 4 filhos. Meu Deus. O governo disse que nem consegue ainda saber quem são os mortos, porque os registros, todos os registros da pequena cidade também foram soterrados. E hoje o governo voltou a apelar para uma ajuda internacional para auxiliar no resgate, porque falta equipamento. O acesso é difícil à região. E o que está acontecendo são essas imagens que a gente viu aí. É a população, são os moradores com pás e pedaços de madeira tentando retirar os corpos e tentando encontrar sobreviventes. A ONU alerta que há novos riscos de deslizamentos, que isso põe em risco os sobreviventes e também essas pessoas que estão aí tentando resgate, e que vem mais chuva, que é uma ilha no Pacífico, é uma ilha que chove bastante, é bastante úmida, mas que esses fenômenos, esses deslizamentos de terra e essas chuvas têm ficado mais intensas e esses fenômenos estão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, Ananias. Impressionante, chocante. Como lidar com uma situação dessa? 2.000 pessoas debaixo da terra, enterradas vivas. Essa é a estimativa. Meu Deus, terrível. E também tem clima extremo nos Estados Unidos. Socorro? Socorro? Não, hoje não? Tá certo. Quero agradecer então. Obrigado, Socorro Sampaio, ao vivo de Viena, na Áustria. Até amanhã.
Não está me ouvindo? Tá bom. Obrigado, Socorro Sampaio. Bom, por aqui a gente avança com... Tem manchete? Não, já concluímos a manchete, mas tem... Qual? Como? Ah, sim. Guga,